Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto que é uma reflexão sobre o orgulho em ignorar um conhecimento, ou posso dizer também o orgulho em ser ignorante. Todos nós temos áreas do conhecimento que a gente não tem muita intimidade, a gente não tem muita liga, e a gente diz, eu não gosto de matemática, eu não gosto de biologia, eu não gosto de física, eu não gosto de política, eu não gosto de português, eu não consigo aprender inglês de jeito nenhum. Mas, gente, sendo sincero, isso é problemático. No momento que você para e fala que não gosta de uma área do conhecimento, você está dizendo que você ama ignorar aquele conhecimento. Parece assim meio absurdo, mas vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho problema em aprender inglês e eu falo eu odeio inglês, eu estou usando uma justificativa para ignorar, ou seja, para ser ignorante em inglês, ou seja, para alimentar a minha ignorância. É só pensar, se eu falo eu odeio estudar alguma coisa, automaticamente você está dizendo que você gosta da ignorância. Agora, quando você diz que você é ruim em uma área, você está dizendo que você tem dificuldade de apreender e aprender aquela área do conhecimento. Só que você internalizou isso como se fosse uma essência, né? Eu sou ruim, eu tenho dificuldade naquela disciplina. Seria a mesma coisa em dizer que eu sou negro e tenho 1,75 m, como se fosse uma coisa imutável, uma coisa que fosse parte de você. Não, mas na verdade isso daí é apenas uma desculpa por você ter realmente dificuldade de aprender tais disciplinas. Agora pensa comigo, você acha que você e qualquer pessoa conseguiríamos aprender todas as coisas no mesmo nível de facilidade ou dificuldade? Obviamente não, é só um pouquinho de reflexão para entender isso. Obviamente, tem pessoas que têm uma facilidade melhor em aprender determinados conhecimentos. Mas o que diferencia uma pessoa que tem conhecimento de uma pessoa que não tem conhecimento não é isso. No geral, o que diferencia uma pessoa que tem conhecimento de uma pessoa que não tem é a capacidade de superar as suas angústias, superar os seus bloqueios, porque nem sempre estudar uma determinada área é uma coisa prazerosa. Isso é uma ideia que tem que ser totalmente desconstruída. Não é porque uma coisa aparentemente pode ter dificuldade, pode ser difícil, né? Por ser difícil, eu acho que deveria ser uma motivação maior para o estudo no geral, mas é difícil realmente, né? Eu não vou entrar nesse mérito. Mas por ser uma coisa difícil, é uma coisa que nós deveríamos nos esforçar mais. Então, o que diferencia uma pessoa que tem conhecimento de uma pessoa que não possui conhecimento é a sua força de vontade, é a sua garra, é a sua determinação, independente se é uma matéria que a pessoa tem afinidade, uma matéria, uma disciplina, uma área que a pessoa não tem afinidade. Porque pensa comigo, todos nós, para entendermos o funcionamento do mundo, a gente vai ter que entender um pouco de matemática, para ter a mínima noção de finanças, vai ter que entender um pouco de língua portuguesa no âmbito de letramento para poder interpretar um texto, interpretar várias situações da oralidade da escrita. Você vai ter que ter um pouco de conhecimento também de física para saber como você funciona no sentido do mundo, de biologia. Você vai ter que ter um mínimo de conhecimento de biologia, independente de você gostar ou não, para entender o funcionamento não só seu, organicamente seu, mas também organicamente do mundo, dos outros animais, enfim. Então, todas as áreas do conhecimento, você tem que ter um pouco de conhecimento. Não estou dizendo que você tem que ser PhD, nem eu que tenho que ser PhD, porque é impossível você ser especialista profundo, saber profundamente todas as coisas. Nosso cérebro é uma máquina limitada, mas é uma máquina como se fosse um músculo que precisa ser estimulado. E a todas essas áreas do conhecimento, saber um pouco de filosofia, saber um pouco de neurociência, né, para entender o seu funcionamento, é de suma importância.
Às vezes a gente é ensinado a imagem do oriental, que gosta, que tem aquele arquétipo, aquele rótulo, que gosta muito de estudar. Mas, no geral, para qualquer pessoa, não vai ser todas as disciplinas algo gostoso em aprender, no sentido hedonista, no sentido prazeroso. Mas você tem que furar esse bloqueio. Não tem como a gente crescer em todas as áreas da vida sem furar esse bloqueio. Estagnar, se acomodar é o mesmo que morrer, né? Entendendo um pouquinho até de biologia, um pouquinho de filosofia, a gente acaba chegando nesse denominador comum. Então a gente tem que acabar se superando todos esses tipos de barreira, né? Como se fosse uma metáfora de uma semente que está germinando, que ela tem que furar o bloqueio da terra para poder crescer e transformar-se em uma planta. O que é forte, o que precisa ser salientado, que o caminho de adquirir conhecimento, o caminho do autodesenvolvimento é um caminho solitário. Às vezes você pode usar desculpa que não gosta da metodologia de um professor, às vezes até de coisas mais pequenas, por exemplo, não gostar do tom de voz do professor, não gostar do sotaque. Tem tantas coisas pequenas que às vezes a gente agarra simplesmente porque não gosta de tal disciplina. E muitas vezes você vai encontrar metodologias que não vão ser prazerosas, não vou dizer nem se você gosta ou não, mas não vão ser metodologias prazerosas, mas é um caminho que você tem que trilhar sozinho para adquirir conhecimento. Então, todo momento, eu quero deixar bem claro isso, que você fala que odeia inglês, odeia biologia, odeia português, pense que na verdade você está afirmando que odeia a ignorância, porque você precisa, muitas vezes, aprender aquilo, independente da razão ou do motivo que você tem que aprender tal disciplina, independente da situação ou do contexto que você se encontra. Então não diga mais isso. É um erro que eu já disse, que eu não gostava, por exemplo, eu já falei muitas vezes que eu odiava matemática, porque eu tenho dificuldade, então usava essa dificuldade, que na verdade é uma criação mental minha, para afirmar que eu sou ignorante, estou afirmando minha ignorância, por exemplo, por matemática. E várias outras questões também, né? Todos nós temos barreiras e temos dificuldades e também não temos prazer em várias disciplinas, mas a gente precisa aprender essas disciplinas para nos desenvolvermos como ser humano e também para a gente agregar conhecimento e agregar o autodesenvolvimento, que é uma coisa tão pessoal, não é verdade? Então, vou deixar essa reflexão com você para você refletir, assim também como eu estou refletindo a respeito desse assunto. Forte abraço, até o próximo vídeo.